Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao fechamento de hoje, dia 11 de agosto de 2016, quinta-feira, um dia importante no mercado, mais importante inclusive que ontem. Vamos então dar uma olhada, mas antes eu quero reforçar a mensagem, né, a novidade que eu já passei para vocês ontem sobre essa plataforma que eu utilizo para olhar os gráficos, para operar, para fazer meus estudos, enfim, que é o Profit Chart. O Profit Chart é, sem sombra nenhuma de dúvida, a melhor plataforma gráfica, e não só gráfica, para operar, que existe no mercado hoje. Tu pergunta para 100 caras, né, acho que conhecem o mercado, eles vão te apontar o Profit como a melhor plataforma. Só que o Profit sempre foi uma plataforma cara, né? Uma plataforma profissional. Sempre foi uma barreira, então, para as pessoas utilizarem essa baita ferramenta. Só que eu trouxe a novidade de ontem, e reforço hoje, de que existe a possibilidade agora de vocês assinarem essa plataforma pelo custo irrisório de R$50. O Profit RT por R$50 e o Profit Pro por R$80. Para ter uma ideia, o custo original dessas plataformas seria pro RT R$298 e pro Pro alguma coisa próxima de R$400. Então assim, vamos pensar no RT, que é tudo que vocês precisam, né? É de graça. Pessoal, vale muito a pena para quem opera e leva isso aqui bastante a sério. Eu recomendo muito. Operar com uma plataforma dessas é muito diferente do que operar com outra plataforma qualquer. Faz uma tremenda diferença. Por R$50 é um investimento que vale muito a pena. Se quiser saber como fazer isso, como ter acesso a essa plataforma por esses R$50, né, manda um e-mail para atendimento@grupoles.com.br. Escrevi aí em cima do Profit. atendimento@grupoles.com.br. E digo mais, tá? Além de levar a plataforma do Profit, tu leva de lambuja o simulador do Profit, que também tem um custo. Eu não sei exatamente qual é o custo atualmente. Deve estar, acho que em torno de uns R$80, R$60, alguma coisa próxima disso. Tu leva ele de forma gratuita. O simulador do Profit é talvez o melhor simulador que existe de bolsa hoje no mundo. É muito bom. Então, manda um e-mail para atendimento@grupoles.com.br. Deixa teu nome e telefone, que a gente entra em contato para dar maiores detalhes. E algo que é importante, tá? Não existe a obrigação de assinar a plataforma por um tempo X, tá? Não tem fidelidade nenhuma. Tu pode assinar esse mês e pode cancelar o mês seguinte sem multa nenhuma. Vale a pena. Se tu não conhece a plataforma, experimenta, vale bastante a pena. Se quiser entender um pouco mais da plataforma, tu pode acessar o site da desenvolvedora, que é a Nelogica, www.nelogica.com.br. nelogica.com.br. Então, recado dado, vamos à movimentação do mercado. Vamos recapitular o que a gente estava vendo, né? Eu vou tentar ser rápido. O índice Bovespa fez um bom movimento em julho, começou a desacelerar lá pelo dia 19, exato. Começou um movimento lateral, muita gente viu nisso aqui um sinal de topo de mercado, inclusive porque nesse ponto nós estávamos em cima da LTB primária, que a gente pode extrair com o topo de 2010. Então era bastante razoável pensar numa correção de mercado. Só que o mercado foi insistindo nesses candles, né, de indefinição, andando de lado, meio que se arrastando para cima. Isso é um sinal altista. Logo depois
né? A gente conseguiu identificar um padrão de alargamento que não é um padrão muito usual de mercado, ele é particularmente difícil de operar. O mercado ele começa com uma volatilidade pequena e vai aumentando essa volatilidade, fazendo mínimas mais baixas e máximas mais baixas, mais altas, perdão. Tá? Ao longo de todo esse movimento, eu estava bastante autista, eu deixei isso muito claro para todo mundo aqui. Imaginava que o mercado ia conseguir deixar para trás esse padrão de alargamento e iniciar um movimento mais acelerado, como a gente teve aqui, ou algo próximo disso, né? E a gente começou a identificar o momento de decisão, né, a partir ali do dia 5, do dia 8, do dia 9, que eu dizia que o mercado deveria tomar uma decisão. Eu não achava mais provável que o mercado continuasse com esse padrão de alargamento, tá? Então, a saída desse padrão de alargamento teria dois cenários. O mercado inicia um movimento mais forte de alta, dado através de um candle forte, entrada de volume e rompimento das máximas recentes. Isso seria uma sinalização de que o mercado aceleraria para cima. E não seria mais a antiga zona dos 58.500 pontos, o topo lá de maio de 2015, que seria nosso obstáculo. Esse movimento indicaria o rompimento dessa região. Na verdade, essa região foi esvaziada de importância pela congestão que a gente teve agora nesses últimos pregões. E o próximo alvo seria o patamar de 62 mil pontos. A gente olha para trás, a próxima resistência é 62 mil pontos. Então esse seria o cenário A, que eu considerava mais provável. O cenário B, né, seria o mercado se definir para baixo, que na verdade não é bem uma definição para baixo de imediato, e também nem seria tanto uma definição, né? Eu até brinquei ontem que o mercado parecia que tinha se definido, mas não estava definindo nada. Que seria a hipótese do mercado deixar para trás esses últimos candles aqui, né, de total indefinição que a gente tinha, ok, aqui. Mostrar um candle forte de queda, né, e com isso sugerir um movimento de queda para estes próximos pregões, indo aqui no gráfico diário provavelmente buscar a faixa dos 56 mil pontos. Tá? O gatilho para essa definição de direção tinha uma congestão no gráfico do futuro, né? Um retângulo que a gente estava vendo, a gente estava esperando um rompimento para cima ou para baixo, para esperar que o mercado se definisse. Se o movimento fosse para baixo, tá? O porquê que eu estava dizendo que não se definia tanto? Porque se o mercado viesse para baixo, eu achava pouquíssimo provável que o mercado conseguisse estabelecer um movimento realmente forte de queda, um movimento amplo, acelerado. Provavelmente o mercado buscaria o fundo aqui por volta dos 56 mil pontos e seguraria. A média de 20 períodos já estava muito próxima do preço. A gente tem esse fundo recente, a gente já tem uma congestão que dá importância a essa estrutura. E tudo isso porque depois que o mercado faz um processo de alargamento como esse, é bastante comum que o mercado passe, se ele se mantiver em congestão, ele passe de alargamento para contração. Então o mercado provavelmente faria um movimento de queda, bateria nessa zona, voltaria a subir, bateria talvez nessa zona, ficaria contraindo para só então depois se decidir entre o rompimento para cima, a retomada no movimento de alta, ou realmente uma correção mais ampla e mais significativa, que viria então do rompimento provavelmente de um diamante. É um padrão pouco conhecido de mercado, né? Então esse aqui era o nosso candle até ontem, né? Vamos olhar aqui rapidinho o gráfico do mini índice. A região, a congestão que estava de olho para definir, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Era essa congestão aqui. O mercado rompendo isso aqui para baixo, provavelmente se definiria para baixo em busca dessa região aqui, ou, né, rompendo para cima, isso aqui se definiria para um movimento em busca dos 62 mil pontos. Né? E a gente teve um movimento forte de queda ontem, bem forte, o mercado fechou próximo da mínima, e isso nos fez imaginar então que o mercado ia se definir a corrigir um pouco mais dentro da congestão. Um detalhe, o mercado americano, o viés do mercado americano era bem altista,
A gente está olhando aqui o gráfico diário do índice Dow Jones, ele fez o rompimento dessa correção. Reparem, esse movimento aqui foi o rompimento de um topo histórico. Espero que eu não esteja confundindo a cabeça de vocês. Foi o rompimento do topo histórico aqui. Tá? Então o mercado rompeu o topo histórico e fez uma correção bem comportada, bateu no topo histórico, fez uma LTB, rompeu a LTB com força nesse pregão aqui. Então a gente imaginava, bom, o mercado americano está sinalizando alta, isso dificulta um cenário de queda para o gráfico do índice Bovespa. O S&P 500 futuro, a mesma coisa. Tá? O índice S&P 500 segurou na média móvel de 20 períodos e ensinou um movimento de alta. Nesses últimos pregões, o mercado americano ficou andando de lado, ontem pesou um pouquinho mais e correu o risco, claro, do mercado americano pesar aqui e o mercado entender essa tentativa de rompimento como falha e iniciar um movimento corretivo, mas não era, isso era uma hipótese, não era o mais provável, o viés do mercado americano era bastante altista. Mas o nosso mercado pesou muito forte ontem. Tá? E então o mercado rompeu no intraday, fez esse candle forte queda, entrou um pouco mais de volume. Então a sinalização era, bom, provável queda, mas de novo, reforço, não se esperava amplitude no movimento de queda. Tá? A gente tinha um sinal mais verde para tentar buscar oportunidades na ponta vendedora, mas como eu mencionei para vocês, inclusive ontem, eu não ficava muito confortável em buscar operações de swing trade, porque na maior parte dos papéis a gente está muito próximo de suporte e com as médias vindo por baixo, no mercado que está com tendência de alta. Né? Então, era mais um cenário para tentar aproveitar vendas de intraday. Ok, então passei todo o raciocínio para vocês. Né? Finalmente ontem eu pensei, ok, o mercado então vai corrigir. E hoje o que o mercado faz? O mercado dá essa porrada para cima de 2,42%, com mais volume e fazendo aqui um cenário até que eu entendo como um Twin Towers. Tá? Alguns aí vão entender como uma reversão 180, enfim. Eu até me sinto um pouco idiota, né? Assim, porra, o tempo inteiro acreditando que o mercado ia romper para cima, no dia que eu passo a acreditar que o mercado vai fazer uma correção até os 56 mil pontos, o mercado faz o movimento que eu estava esperando. Bom, acontece, assim é o mercado. Né? Então entendam que muita gente se convenceu para venda ontem, inclusive eu, né? E a reação do mercado foi completamente na direção oposta e com muito mais intensidade, então pega as pessoas de surpresa. E quando isso acontece no mercado, tá, é comum o mercado ir forte nessa direção, desse segundo candle, que é esse aqui. Essa é a ideia do Twin Towers. O Twin Towers é quando o mercado sinaliza uma direção com candle de corpo grande, forte, e a reação imediata é completamente oposta e mais intensa. Essa é a ideia de um Twin Towers. Tá? De certa maneira, a gente teve um pouco disso aqui, tá? Entre o dia 2 e o dia 3. Então a gente teve um movimento de alta. Tá? Esse sinal aqui, ele é bem mais forte, na minha opinião. Tá? Com o candle de hoje, o índice fecha então a 58.300 pontos. Esse é o maior fechamento do ano. E a sinalização é de continuidade do movimento de alta. É isso. Tá? A gente, ao longo dos últimos vários dias, a gente diminuiu bastante a quantidade de recomendações de trade, justamente porque o mercado não estava mostrando direção. E esse rompimento de hoje, esse sinal de hoje, abre espaço de novo para uma série de recomendações que começam novamente a surgir. E a gente passa elas, né, dentro do nosso site lsanalise.com.br. Ok? Então, a expectativa a partir de agora é de alta. Vamos olhar o gráfico do mini índice. Quando a gente olhou o gráfico do mini índice ontem, a gente disse, bom, se o mercado perder as mínimas, então, de quarta-feira, ele rompe a retração de 0,68 aqui e a expectativa para um movimento de queda para essa região aqui. Então, a gente precisava dessa perda de mínima. O mercado abriu em gap de alta, fez um primeiro movimento, rompeu com força. Tá? Lembra, candle de rompimento com força ontem foi um rompimento de linha d'água. Né? E hoje a gente tem também um rompimento com força. Tá?
Tá? Mas não foi o rompimento de linha d'água, foi o rompimento de primeiro movimento. O mercado foi subindo, foi subindo. Eu imaginava que o mercado ia buscar a retração. Ia buscar a retração de 618 e ia reverter para prosseguir no movimento de queda. Né? Tanto até que, além da operação de compra que a gente fez aqui, a gente fez operação de venda nesse momento aqui. Não era o sinal mais forte, mas dando cenário, considerando o cenário todo, a gente imaginou que valia a pena. E tomamos um stop. Tá? O stop que foi rápido e barato. E depois disso o papel foi subindo, o índice, né? E não parou mais de subir. E o que nós tivemos no final do dia? O rompimento desta região aqui, com o mercado fechando inclusive na máxima, aqui no gráfico do mini índice. Então, caramba, foi uma operação, um movimento muito forte. Ele não foi tão acelerado, mas ele é aquele tipo de movimento que vai lenta e constantemente, tá? E quando vocês visualizarem um movimento que nem esse, nunca tentem operar contra por candles de fraqueza. Tá? Aqui era um candle de corpo maior, né? Com um pouquinho mais de volume, o horário era meio complicado. Perdeu a mínima, a gente vendeu, ok, tomamos um stop. Até aqui não dava para identificar esse cenário de mercado. Mas a partir do momento que o mercado... Olha, aqui já teve um sinal, tá? Eu achei um pouco cedo, tá? A gente não fez a venda aqui, que seria o teste dessa estrutura, tá? Então, essa região aqui estava mais fresca na memória. Imaginei que o mercado pudesse chegar mais longe, tá? No movimento de alta. Então, já ignorou uma vez aqui, né? O mercado já deu uma surra em quem vendeu aqui. Aqui era um trade, na minha opinião, razoável. Deu surra em quem vendeu. A partir desse momento, fica claro que o mercado está forte. Ele rompe a média móvel de 200 e vai indo nesse passo lento e constante. Tá? Nunca tenta operar contra esse movimento com o seguinte raciocínio. Subiu demais, fez um doji, perdeu a mínima, eu vou vender. Um monte de gente faz isso. E toma stop. Daí o mercado faz mais um candlezinho como esse. Gente vende, né? As pessoas vendem, tomam stop e assim vai indo sucessivamente. Bateu na resistência. Bom, aqui já era um trade um pouco mais razoável. Fez a venda, tomou stop, quer dizer, outro candle vai tomar stop de novo. Nunca opera contra isso. Tá? Se tu sente a necessidade de partir para um gráfico de 5 minutos para buscar um candlezinho de reversão, já é um sinal de que tu não deve fazer essa operação. Tá? Tu só deve buscar ir contra um movimento como esse quando aparecer um candle realmente violento na direção contrária, algo que nos lembre um candle como este, tá? Ou um candle como este, só que na direção contrária. Nós não tivemos isso, então tu não opera contra. Tá? Foi um tremendo movimento, né? Foi um movimento de quase 1.600 pontos. Então a expectativa agora é de alta. Né? É de alta. Vamos torcer apenas. Eu acho que não, tá? Mas vamos torcer que essa linha do alargamento não cumpra seu papel de novo. Eu acho que não vai ser o caso. Eu acho que o alargamento ficou para trás. Mas veremos. Tá? O mercado americano nós já vimos. Tá? Ele tem essa resistência, o S&P 500 futuro. Parece estar no alargamento reto, talvez até um alargamento também. Mas se houver amanhã o rompimento da máxima de hoje, acho que as coisas vão fluir para cima com facilidade, talvez até intensidade. Mas lembrem, esse cenário de alargamento ele é complicado. Tá? Parece que o mercado se definiu por cima, mas não dá para dizer que a gente saiu totalmente do alargamento. É um cenário delicado e complicado. Tá? Já vimos o mercado americano e o dólar. O dólar faz um pequeno movimentozinho de alta hoje, começa a sinalizar a marcação de um fundo. Nós já temos mínimas mais altas e máximas mais altas, mas nós não temos ainda uma demonstração de força por parte do dólar que nos motive realmente a buscar operações na ponta compradora. Mas as chances de um repique são cada vez maiores. Tá? Agora é uma questão de achar uma brecha e no momento eu não vejo esta brecha ainda. Tá? Hoje a gente não teve nenhum enquadramento mais significativo pelos modelos que a gente segue
no gráfico de 15 minutos pelo menos. E olhando aqui o juro pressionado para baixo no DI1F18 e DI1F19. Teve também um dia pressionado pela venda, mas ainda não fez nenhum movimento que sugira um novo swing aproveitável, uma nova pernada aproveitável. Então, foi isso que aconteceu no pregão de hoje. Estou bem ansioso para ver como o mercado vai se comportar na sexta-feira. Isso vai nos levar para mais uma semana de alta, pessoal. Repararam nisso? Mais uma semana de alta. Amanhã é um pregão importante, até porque vai fechar a semana e a gente pode e deve fazer uma análise geral do mercado pelos gráficos semanais. E por isso eu reforço aqui sempre o convite para vocês participarem do bate-papo de position apresentado pelo Stormer, que é a nossa autoridade aqui no escritório para esse tipo de gráfico, né, o gráfico semanal. Eu fico por aqui, bom descanso e bom pregão sexta-feira.